A Maldição dos Lobos da Meia-Noite. Baseado em fatos reais, segundo a antiga lenda da família Santos. Na nossa família sempre existiram coisas que ninguém conseguia explicar. Desde pequeno eu ouvia os mais velhos cochichando que as noites de lua cheia eram perigosas. Não era medo de histórias inventadas, mas de lembranças que atravessavam gerações. Diziam que tudo começou com meu tio Norberto, um homem forte, calado e de olhar pesado que morava sozinho nos fundos da fazenda da família, no interior de Minas Gerais. A casa dele era velha, de telhado de zinco, sempre com as janelas fechadas e trancadas com ferro. Norberto quase nunca aparecia nas festas ou nos almoços da família, mas nas noites de lua cheia sempre se ouviam sons estranhos vindos da casa dele, como arranhões no chão, passos pesados e um choro rouco que parecia mais um uivo perdido no escuro. Minha mãe dizia que quando tinha apenas 12 anos viu Norberto entrando no mato numa dessas noites, com as costas cobertas de pelos, os olhos vermelhos como brasa e os dentes trincando como os de um animal selvagem. Depois disso ela nunca mais dormiu em paz. Não demorou para que coisas estranhas começassem a acontecer na fazenda. Bois apareciam rasgados no pasto, galinhas sumiam e os cachorros desapareciam sem deixar rastro. Os vizinhos começaram a ir embora, dizendo que aquele lugar estava amaldiçoado. Mas dentro da nossa família ninguém tinha coragem de falar em voz alta o que todos suspeitavam. Certa noite Norberto simplesmente desapareceu. Não encontraram corpo, roupa ou qualquer pista, apenas manchas de sangue e marcas profundas de garras no chão perto da casa. Anos depois uma mulher apareceu na fazenda carregando um bebê e disse que a criança era filho dele. O menino se chamava Genésio e acabou ficando com a família. Desde pequeno ele era diferente. Falava sozinho, tinha um olfato estranho e passava horas olhando para o mato como se escutasse algo que ninguém mais conseguia ouvir. Na adolescência as coisas ficaram piores. Animais começaram a aparecer mortos no curral e um dia ele mordeu o dedo de um colega na escola. Mesmo assim ninguém teve coragem de expulsá-lo, porque minha avó dizia que o sangue dele já carregava a maldição e que rejeitar aquilo poderia torná-la ainda mais forte. Foi na lua cheia de agosto de 1978 que a tragédia se espalhou de vez. A região enfrentava uma seca terrível quando 3 trabalhadores da fazenda foram encontrados mortos com o pescoço dilacerado. Um deles estava tão mutilado que quase não podia ser reconhecido. Naquela mesma noite Genésio desapareceu. 2 dias depois encontraram ele dentro do celeiro, nu, coberto de sangue e tremendo, com os braços e as costas tomados por pelos grossos. Ele parecia perdido, murmurando coisas sem sentido. Foi levado para um hospital, mas fugiu meses depois e nunca mais voltou. A família tentou seguir em frente, mas a maldição parecia ter escolhido outro caminho. Meu tio Rômulo, irmão da minha mãe, sempre disse que tudo aquilo era superstição. Trabalhador e religioso, ele não acreditava em lendas. Até o dia em que, cortando cana sozinho no campo, ouviu passos atrás dele. Quando se virou, viu uma criatura alta e peluda observando no meio da plantação. Rômulo conseguiu escapar, mas levou uma mordida profunda na perna. A ferida nunca cicatrizou. Com o tempo ele começou a andar mancando, depois curvado, até que em algumas noites mal conseguia ficar de pé. Nas luas cheias a família passou a trancá-lo no porão da casa, com medo do que poderia acontecer. Isso durou até a noite em que ele arrebentou a porta, matou meu primo Jonas, que tinha apenas 9 anos, e desapareceu correndo para dentro do mato escuro. Depois disso a fazenda nunca mais foi a mesma. A terra parecia pesada, como se carregasse algo antigo e maligno. Alguns parentes foram embora para sempre, outros enlouqueceram. Minha tia-avó Salete se jogou no poço depois de ver o próprio marido se transformar diante dos olhos dela. Um primo se enforcou dizendo que ouvia uivos dentro da cabeça. Os poucos que restaram começaram a repetir a mesma frase, que a linhagem de Norberto estava marcada, que a maldição passava de sangue para sangue e que o primeiro lobo ainda vagava pelas matas ao redor da fazenda, esperando a lua cheia para despertar aqueles que carregavam o mesmo destino. Hoje eu sou o único que ainda vive aqui. A fazenda virou ruína, as casas estão caindo e o mato tomou conta de tudo, mas nas noites silenciosas ainda é possível ouvir uivos ecoando entre as árvores. Às vezes, quando o céu está limpo e a lua parece grande e redonda, eu me tranco no quarto e sinto algo estranho no corpo, uma coceira profunda nos braços, como se a pele estivesse mudando. Nessas horas eu lembro de Norberto, de Genésio e de Rômulo, e percebo que todos eles faziam parte da mesma história. Eu também faço. Porque agora começo a entender que a maldição nunca foi embora. Ela apenas esperou a próxima geração. E ultimamente, quando olho no espelho nas noites de lua cheia, tenho a sensação de que os uivos que ecoam no mato não vêm de longe, eles vêm de dentro de mim.